Você já ouviu falar sobre leucemia mieloide crônica? Sabe o que é cromossomo Filadélfia? Hoje temos o desafio de te explicar o que é isso em 5 minutos. Mas para ficar claro, vamos começar conhecendo melhor o nosso DNA e cromossomos normais. Nosso DNA é a matéria-prima dos cromossomos, as verdadeiras estruturas responsáveis por armazenar toda a nossa carga genética. O DNA é formado por nucleotídeos. Nucleotídeos se unem linearmente, formando uma fita com extremidades moleculares livres, que correspondem às tais bases nitrogenadas. Dessa forma, uma fita de DNA, chamada de molde, a partir das bases nitrogenadas livres, determina a formação de outra fita a complementar. Por isso, a imagem do DNA é esta aqui, a famosa dupla fita de DNA. Essa dupla fita, ao se associar com proteínas diversas, forma os cromossomos. A grande maioria das pessoas apresenta 46 cromossomos em cada célula somática, isso é, em todas as células, com exceção dos gametas. Somos seres diploides, o que significa que nossos 46 cromossomos são divididos em 22 pares de cromossomos autossômicos e mais 2 cromossomos sexuais, o XX ou o XY. Isso acontece pois recebemos 2 conjuntos de cromossomos, um paterno e um materno. O cromossomo Filadélfia, por outro lado, é um cromossomo anormal, formado a partir de alteração cromossômica nas células somáticas depois da formação do embrião. Esse cromossomo se forma pela translocação, pela troca de segmentos entre um dos cromossomos 9 e um dos cromossomos 22. No cromossomo 9, a quebra ocorre na localização do gene ABL1, que é responsável por codificar uma enzima, chama tirosina quinase não receptora. Isso quer dizer que ela é uma proteína citoplasmática e nuclear que fosforila os substratos proteicos com um aminoácido chamado tirosina. Esse gene é um proto-oncogene, o que significa que o aumento da sua expressão pode levar ao desenvolvimento de câncer. Já no cromossomo 22, a quebra ocorre na localização do gene BCR, que codifica uma fosfoproteína que possui alguns domínios funcionais. O problema pode ocorrer quando esses dois genes, durante a translocação, acabam juntos no mesmo cromossomo 22 alterado, um do lado do outro, levando à fusão gênica BCR-ABL1. Essa fusão gênica resulta na formação de uma proteína híbrida ABL1-BCR, que corresponde a uma tirosina quinase constitutivamente ativa, ou seja, é uma proteína que promove fosforilação permanente de diversos substratos proteicos, desencadeando muitas cascatas de reações celulares. O cromossomo Filadélfia ocorre principalmente nas células da medula óssea, e o despertar de cascatas de reação celular ocasiona a expansão clonal das células mieloides alteradas, que, ainda imaturas, acabam sendo liberadas na corrente sanguínea, levando ao quadro de leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica é uma doença de gravidade progressiva. A fase inicial é caracterizada por instalação insidiosa. Com o tempo, a leucemia entra em uma fase acelerada, que inclui o desenvolvimento de outras anormalidades cromossômicas, um aumento expressivo do baço, febre, lesões de medula óssea, aumento das células imunes no sangue, anemia, alteração do nível de plaquetas. A evolução pode chegar à crise blástica, condição grave. A descoberta dos processos moleculares da leucemia mieloide crônica levou ao desenvolvimento de uma droga efetiva para o tratamento, o mesilato de imatinib, fármaco capaz de bloquear a atividade da proteína híbrida BCR-ABL1. Atualmente, essa droga é usada na primeira linha de tratamento para leucemia mieloide crônica. Em mais de 85% dos pacientes, o uso do medicamento gera o desaparecimento do cromossomo Filadélfia em células aspiradas da medula óssea. Essa resposta citogenética resulta em um decréscimo muito expressivo das células da leucemia no sangue. Dentre os pacientes que entram em remissão com a droga, pelo menos 95% permanecem sem câncer por mais de 3,5 anos. Apesar da enorme eficiência dessa droga, alguns pacientes desenvolvem resistência, outros têm recidiva do câncer e, dessa forma, podemos optar pelo transplante de medula óssea, o que só é possível para 30% dos pacientes, aqueles que têm doadores viáveis. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.
Esse vídeo foi elaborado pelo Grupo 8 da disciplina de Genética do 2º ano da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, até a próxima!